Oi, oi, coisa linda! Tudo bom com você? Que bom que você está hoje! Eu sou Kátia Soares e esse é o Vida Modesta. Ontem eu decidi que não ia fazer nada. Decidi que não ia lavar roupa, que não ia arrumar casa. Essas coisas que a gente faz em casa. Só fiz comida mesmo, lavei alguma louça que era necessária, mas depois do jantar não quis lavar a louça não. Porque eu quis curtir a minha família. Na verdade, meu esposo estava de folga ontem e eu quis passar esses momentos do dia com ele. Apesar de que ele ficou mais na rua do que em casa. Ele foi levar minha filha para tomar vacina, aproveitou e tomou a sua quarta dose também. E depois ele me levou para comprar umas coisas na rua que eu estava precisando para fazer os meus artesanatos. E aí a gente foi junto. E quando a gente voltou, eu preparei o almoço, a gente almoçou e tal. E aí, como ele acordou muito cedo, porque ele tem esse... Não sei se é um defeito ou se não é um defeito, mas ele não consegue dormir até mais tarde. Entre 5 e meia da manhã ele já está de pé. Eu sou uma pessoa mais noturna. Prefiro dormir até mais tarde e ficar até mais tarde também. Mas aí a gente vai conseguindo fazer com que as coisas se encaixem. Eu não acordo nem tão cedo, né? Assim como ele, mas também nos dias que ele tá em casa eu acordo um pouquinho mais cedo do que eu costumo acordar. Para tomar o café da manhã junto, para conversar, para ver as coisas que a gente precisa fazer, porque ele quando tá em casa, ele gosta de sair e resolver tudo que tem pra resolver na rua. O que é bom também, né? Não posso dizer que isso não é bom, porque é. Hoje eu tô aqui, sozinha. Bom, sozinha não, né? Tô com Deus. Estou com a minha maravilhosa companhia. E as meninas saíram, foram fazer unha lá na Ana, a nossa manicure, que por sinal é maravilhosa. E aí elas foram e eu fiquei e tô tentando fazer as coisas aqui em casa. E como sempre, né, eu começo da louça. E aí tem o fogão, tem as bancadas para limpar e tudo mais. Hoje eu vou caprichar no banheiro, vou dar aquela lavada. E assim vai. E hoje eu decidi falar com vocês sobre uma coisa interessante que aconteceu na minha vida. Mas que quando aconteceu eu não gostei muito. É como tudo na vida, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha que sabe muita coisa. E ao decorrer da vida você vai vendo que não é bem assim. Então, foi na faculdade de teologia, a qual eu frequentei. E lá na minha turma tinha 22 alunos. E 5 mulheres. Então, a maioria deles era um pouco misógino, né? Eles tinham um pouco de... achavam que não era lugar para uma mulher estar. Então, é como em todos os lugares da sociedade. Não é incomum. Então, eu percebia isso, né? Pelos olhares, pelos comentários. Às vezes, alguns não falavam na nossa frente, mas nos corredores, os risinhos, né? Uma coisa chata que sempre acontece.
não deveria ser um lugar que acontecesse isso. Não deveria, né? Porque no meio de pessoas esclarecidas, homens cristãos, né? Ou pelo menos que se diziam cristãos. Aí, a primeira aula de filosofia, o professor e eu olhando para ele, pensando assim, meu Deus, que ele não fale comigo, que ele não fale comigo, que ele não fale comigo. E quando você diz não, você atrai para você, né? E ele logo olhou para mim e me perguntou, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu disse para ele, eu vim estudar. Ah, tudo bem, você veio estudar, mas o que você veio fazer aqui? Eu vim buscar maiores conhecimentos. Tudo bem, você veio estudar, você veio buscar maiores conhecimentos, mas o que de fato você veio fazer aqui? E eu respondi para ele assim, eu vim obedecendo o que Deus colocou no meu coração. Eu vim porque Deus me pediu que eu viesse. Ele tá. Você veio porque você veio buscar mais conhecimento e porque Deus te mandou aqui. Mas por que você veio até aqui? Olha, ele me fez tantas vezes, eu respondia e ele me fez essa pergunta várias vezes. E no final de tudo, eu não sabia responder por que é que eu estava naquela sala de aula. E aquilo, eu me senti assim, tão envergonhada por não saber o que eu estava fazendo naquela sala de aula. Porque não era aquela definição de tudo que eu tinha dito para ele que ele queria ouvir. Ou ele queria que eu falasse minuciosamente a respeito disso. Mas eu encarei aquilo como fosse uma implicância dele pelo fato de eu ser mulher. Eu encarei aquilo como um desaforo. E os meus colegas, tipo quinta B, riam, faziam piadinhas. E isso foi durante 6 meses. Toda vez que tinha aula, eles me perguntavam, o que é que você veio fazer aqui? Olha, virei a chacota da turma. Mas tudo bem. Engoli em seco, eu mesmo ria, né, para disfarçar, mas por dentro eu não estava muito bem, não. E minhas colegas ficavam muito invocadas com isso, né? Até porque elas também se sentiam perseguidas. E essas coisas que acontecem em todo lugar. Um certo dia, depois de uns 2 anos de seminário, de faculdade teológica, um colega, que eu tinha ele assim em alta consideração, porque ele era bem inteligente e um cara que não tinha nada a depor contra ele. Então, e nós fazíamos sempre trabalho juntos e tal, só que ele era de outra turma, eu era de uma turma mais avançada, só que em algumas matérias a gente fazia junto. E esse meu colega, um dia, teve a capacidade de me elogiar, mas me ofendendo. Assim. Se eu fosse seu pastor, de acordo com todas as suas habilidades que você tem, eu colocaria você para tomar conta das crianças e para tomar conta da cantina da igreja. Aquilo me deu uma revolta tão grande que eu olhei para a cara dele e falei, eu fui grossa até.
Lá na sua igreja, você pode levar a sua esposa e a sua mãe. Vai ficar perfeito. E sair. Eu achei que aquela resposta ia me dar um alívio. Só que não me deu não, eu fiquei pior, sabe? Me senti pior, que eu não deveria ter falado aquilo. Foi extremamente grosseiro o que eu fiz. E em pensar que se eu não queria estar escondida na salinha com as crianças, nem na cozinha, porque cozinha, os misóginos acham que é lugar só para mulher, né? E a gente vê que não, que os grandes chefes são homens. Aí eu pensei, falei assim, poxa, se eu não quero estar nesse lugar, se eu não gostei de ter ouvido ele falar isso pra mim, por que eu desejei que a esposa dele estivesse e a mãe dele estivesse? Foi horrível o que eu fiz. Então aí até o final da aula, eu pedi desculpas pra ele. Mas olha bem, isso foi uma coisa que remeteu a alguns acontecimentos passados na minha vida. Por exemplo, eu nunca fui chegada à cozinha. Esses pratos, essas coisinhas que vocês vinham fazendo, surgiu não tem muito tempo. Porque eu realmente não gostava de ir para a cozinha. Porque dentro da minha linha familiar, eu ouvia certas piadas que diziam assim: lugar de mulher é na cozinha. Quando não está esquentando a barriga no fogão, está esfriando na pia. Ou esfriando no tanque. Então, comentários completamente misóginos. E eu ouvia isso desde criança. E eu achava isso horrível. Assim, se eu fosse dar uma nota, daria nota abaixo de 0 para esse tipo de comentário. E não era um só que falava. A gente ouvia, era tipo piada, sabe? Ai, não é ofensivo, é apenas uma piada, é apenas uma brincadeira. Só que isso ficou incutido na minha mente, no meu subconsciente. Então o negócio de cozinha, pra mim, era altamente... como é que eu vou dizer? A palavra me fugiu agora. Era altamente depreciativo. Sabe? Quando alguém falasse assim que o lugar de mulher era na cozinha, eu ficava com muita raiva. Muito brava mesmo. Não que eu seja feminista, entenda. E outra coisa é a questão de ficar na salinha com as crianças. Logo que me converti, eu passei por uma classezinha de crianças, mas eu já era velhinha. Só que eu sou pequenininha, então as pessoas achavam que eu era criancinha ainda. Só que foi muito bom pra mim. Por quê? Eu era recém-convertida. E não há melhor lugar para se aprender com as tias das crianças. Porque elas são maravilhosas, sabe? Elas te dão atenção, elas te falam ponto a ponto do que aconteceu na Bíblia. E assim, te esclarecem dúvidas. E elas têm uma forma de ensinar totalmente especial, sabe? E eu tive uma professora muito boa, maravilhosa, eu não esqueço dela até hoje. A Verinha. Ela tem loja de moda e tudo na cidade onde eu moro e tudo. Só que ela não ficou marcada pra mim como a dona de loja, não. Ela me ensinou os primeiros passos e foi lindo. E eu permaneci nessa classe uns 2 anos. Mas eu era assim, entrava muda e saía calada, uma criança muito tímida. Então, o dia que ela descobriu a minha idade, ela foi e me retirou da classe. Mas eu queria continuar ali, porque era muito boa.
Era muito dinâmica, muito versátil. Aí tudo bem. Só que eu não pude continuar nessa igreja. Eu fui batizada lá e tudo, pelo pastor Zósimo Durval. Eu participei das Mensageiras do Rei. Mas eu não pude permanecer lá por muito tempo. Por quê? Era um pouco distante da minha casa. E geralmente os cultos demoravam um pouquinho, principalmente à noite. Então eu fui procurar uma igreja mais próxima da minha casa. E nessa igreja mais próxima da minha casa, quando eu cheguei lá, já me colocaram para trabalhar com crianças. Olha, eu era crua para trabalhar com crianças. Mas aí a irmã que trabalhava lá, ela foi fazer educação religiosa e na época as moças que decidiam fazer educação religiosa, elas passavam a semana toda no internato e o pastor me colocou lá para ajudá-la. No caso, eu ia só ajudar. Tudo bem, só ajudar, né? Só que, como ela tinha muito trabalho para fazer e às vezes ela tinha que fazer estágio em outros lugares, em algumas comunidades, algumas igrejas, em hospitais e tudo, às vezes no final de semana ela tinha que fazer isso. E aí calhava de quem ficar? Eu. Aí, no início eu começava a ler as lições e tal e via que as crianças não estavam prestando muita atenção. E aí o que eu comecei a fazer? Estudar e preparar um material próprio. Só que eu não era formada professora, sabe? Eu não sabia, então eu tive que buscar outros meios. Comecei a fazer alguns cursos, comecei a pesquisar sobre, naquela época não tinha acesso a computador, essas coisas, não tinha internet, nada disso. Mas eu comecei a ver revistas e algumas coisas e ver até pela escola secular como é que fazia. E eu comecei a fazer. E comecei a fazer um estudo interativo com as crianças. E foi muito legal. Aprendi muita coisa e tal. A única coisa que até hoje me marca foi eu ter ensinado para as crianças que a baleia era um peixe. E, olha, se você hoje foi uma das minhas crianças, me perdoe, tá? Naquela época eu não sabia que a baleia não era um peixe. Então, a gente fica assim, tô desculpado? Então tá. Só que depois disso, fui crescendo e tal, minha vida aconteceu. E eu conheci meu esposo, e ele era afastado da igreja. E ele não se encaixou na igreja, sabe? Ele não se sentiu acolhido, mas não sei porquê, era alguma coisa com Deus. E eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que procurar outra igreja pra ver se ele se adapta. Aí, numa visita que eu fiz, ele gostou da igreja. Falei, então é essa que eu vou ficar pra poder fazer com que ele volte pros caminhos de Jesus. E nós fomos. Chegando lá, eu já tinha minha filha, era novinha. Era praticamente um bebê, né? Tava aprendendo a dar os primeiros passos. E aí, essa é a minha filha mais velha, Mel. E aí, fomos pra igreja e tal, e aí começou a... Não tinha uma classe para crianças lá. Poxa, eu tinha uma filha pequena. Era uma necessidade da minha filha também. Então eu comecei a prestar atenção que tinha outras crianças ali e alguém, eu não me lembro quem, me perguntou se eu gostaria, porque quando a minha carta de membro foi para outra igreja, ali era relatado tudo que eu fazia na igreja e tal. E aí me perguntaram se eu não gostaria. Aí eu assumi a classe com as crianças e tal. Só que a classinha devia ter umas 3 a 4 crianças e elas se revezavam, que nem sempre iam. E aí fizeram um puxadinho para ser a salinha das crianças. Esse puxadinho tinha o tamanho, acho que de 2 por 3, alguma coisa assim. Só que era tipo um corredor onde tinha várias portas que saíam nele. E era bem difícil dar aula para as crianças, porque elas fugiam e tal, até se adaptar, né? E tudo bem. Olha, as crianças foram crescendo um pouco.
já não tinha mais 2, 3 anos. Já foram para 4, 5 anos. E assim foi. Até que eu senti a necessidade de estudar mais, de me preparar mais, de Deus me falando assim, você precisa se preparar mais, porque a coisa vai crescer. E as mães, algumas mães, vinham pedir aconselhamento e eu era muito leiga nessas coisas, eu precisava de ajuda. E com relação a dar estudos, essas coisas, né? Então, aquele espaço já era muito pequeno para mim. E foi me dito, né, pela direção lá, que aquele era o espaço adequado, que era ali o meu lugar e que era ali que eu tinha que ficar. Naquela salinha 3x4, com várias crianças, 10, 15, 20 crianças naquele espaço apertado. E quando meu amigo me disse que eu deveria ficar na salinha das crianças, no fundo da igreja, ou na cantina, isso me remeteu a uma coisa que não era muito boa. E por isso eu fiquei chateada com ele. Então, eu fiz 4 anos dessa faculdade de teologia. E ali Deus foi me provando. Porque cada passo que eu dava era uma crítica que eu recebia. Não foi fácil. Foi muito difícil. Eu tive que deixar minha filha, a mais nova, com 2 anos de idade, para poder estudar, né? As duas ficavam aos cuidados da minha mãe, graças a Deus, por essa bênção que eu recebi, né? De ter minha mãe por perto e dela querer me ajudar nessa situação. E eu tive que arrumar um emprego, porque a minha igreja não me ajudava. Não me ajudava mesmo, sabe? O fato do presidente nem ir lá no seminário para ver se eu tinha pagado as mensalidades, se eu precisava de alguma coisa, como estavam as minhas notas, nunca conversou comigo sobre nada mesmo. Então, eu não tive ajuda dele, eu não tive ajuda da igreja, eu tive sim a oração de alguns irmãos e tudo, mas a ajuda financeira eu não tive. O que aconteceu? Eu tive que começar a trabalhar fora. E eu precisava acordar 4 horas da manhã, porque aqui na minha cidade é muito ruim de emprego. Só arruma emprego aqui quem tem alguém que indique. E como eu não tinha, então ficava complicado. Eu tive que trabalhar, procurar opções fora do meu município. Então eu tive que percorrer, assim, alguns quilômetros, né, para chegar até o trabalho. E graças a Deus por isso. Então eu chegava muito cedo. E aí, quando eu chegava em casa, eu tinha que resolver minhas coisas em casa. E eu tinha que deixar tudo pronto, arrumado. E eu tinha que estudar alguma coisa. Eu tinha que ler vários livros. 3 a 4 livros por semana. E os livros eram muito caros. Que mais? Então... E aí, quando eu saía do seminário às 10 horas, umas 11 horas, eu estava chegando em casa. E aí, eu comia qualquer coisa e ia estudar, porque eu precisava entregar o trabalho no outro dia, porque sempre tinha trabalho para entregar. E resenhas, resumos, né, laudas, muita coisa, né, a gente precisava estudar. E eu precisava entregar esses trabalhos. E como eu não tinha condições de comprar todos os livros, o que eu fazia? Eu pegava o material com meus amigos do seminário, meus colegas de seminário, lia o livro para eles, fazia o resumo deles, e do resumo deles eu fazia o meu. E assim foi. Trabalhos em grupos, né, porque alguns tinham condições melhores, né, eram apoiados por suas igrejas, ou tinham uma condição financeira melhor mesmo. E assim foi indo. Eu sei que, no final de tudo, a minha turma terminou com 4 alunos. E eu considero que nós fomos muito vencedores. Mas fomos uns dos que mais sofreram, porque nenhum de nós tinha condição financeira, sabe? E a gente não morava tão perto assim. Mas até hoje,
nós temos essa felicidade, né? Que Deus nos deu isso de presente. Foram 2 homens, os 2 são meus amigos, irmãos pastores, e 2 mulheres, né? Uma eu não tenho muito convivência, né? Porque a vida dela é outra, ela é diretora de escola, acho, não tenho muito bem certeza, então a vida dela é muito corrida e a minha também é. Então a gente se desvinculou um pouco, né? Nos afastamos um pouco, mas com os meus amigos, né? Os meus colegas, a gente tem algum contato, né? Mas o que eu quero te dizer, né? Que se eu olhasse para aquela primeira palavra, o que é que você está fazendo aqui, e desistisse, né? No meio desses períodos, né, que foram 4 anos de muita luta, eu não teria chegado à descoberta da resposta dessa pergunta. O que eu estava fazendo lá? Eu estava me preparando para algo muito maior. Eu estava me preparando para salvar vidas. Eu estava me preparando para cumprir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, que é cuidar de vidas. Não importa se essas vidas eram pequeninas ou vidas de homens e mulheres, ou são pequeninas ou são de homens e mulheres. Entendem isso? O valor de uma vida não tem tamanho, é tudo igual. E Deus olhou para mim assim também. Eu fui convidada por Ele para caminhar com Ele. Jesus me convidou para caminhar com Ele. E quando você caminha com alguém que sabe muito, você acaba aprendendo tudo aquilo que a pessoa sabe. E eu caminhei com Jesus. Estou caminhando com Jesus. E caminharei com Jesus todos os dias da minha vida. E por isso que eu estou aprendendo. Às vezes, em algum momento eu dei algumas derrapadas na minha vida. Eu não vou mentir. Eu não vou ser hipócrita. Porque eu não sou perfeita. Nem quero ser perfeita. Porque perfeito só Deus. Não é verdade? Mas eu fui verdadeiramente convidada para andar com Jesus. A coisa mais maravilhosa da minha vida. E por isso que eu tenho frutos. Eu tenho a família que eu sempre sonhei em ter, o marido que eu sempre sonhei em ter. Tive momentos difíceis com ele? Tive, sim. Foi bem complicado alguns momentos. Tanto da parte dele, como da minha parte. Eu fui uma pessoa muito difícil de conviver. Mas hoje não. Deus está me transformando todos os dias. O sonho de ter filhos, né, de ter a minha mesa rodeada de filhos, pelo menos eu tenho 2, né, graças a Deus. Elas são bênção na minha vida. São 2 queridas, 2 meninas brilhantes, sabe, esforçadas. E era tudo que eu queria ter e Deus me deu. Alguns médicos me disseram que eu não poderia ter, sabe? E isso, na vida de uma mulher que deseja a maternidade, é furar a bola dela, é deixar ela sem chão. Mas o meu Deus fez o milagre da vida nascer em mim. Olha que coisa linda. Mas isso tudo porque eu aceitei andar com Jesus. O que está faltando na sua vida? O que você quer muito na sua vida? Alguma coisa te falta? Alguma coisa que você nem sabe o que é, mas tem um vazio dentro de você? Olha, eu falo pra você, nesse dia, procure andar com Ele, porque Ele tá te chamando pra andar junto. Ande junto com Jesus, que aí você vai ver as respostas para todas as suas perguntas vão automaticamente aparecer na frente dos seus olhos. Olha, coisa linda, que você tenha uma semana abençoada e que essa semana
Deus possa protegê-lo de todo mal e que encha sua casa de alegria e que todos os desejos do seu coração possam ser concretizados. Fique com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo.